Pessoal, quero mostrar aqui as minhas primeiras impressões a respeito do multimídia, tá? Como eu comentei esse multimídia em outros vídeos, eu comentei que esse multimídia eu comprei na AliExpress, numa loja que chama Carload. Vamos lá. Tem algumas características que são importantes entender desses multimídias. Eles são como um tablet, tá? Esse que eu comprei aqui, ele é de 10,1 polegadas, né, de tamanho de tela, e ele tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, tá bom? É importante guardar essas informações e uma tela com uma resolução de 1280, tá? É importante guardar essas informações porque a gente precisa verificar se é isso que a gente recebeu, tá? Eu já vi alguns vídeos do pessoal reclamando que a multimídia é lenta e tudo mais, né? Já vi algumas pessoas que compraram multimídias com 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM, né? Mas é importante você verificar. Então a primeira coisa, vocês viram que está indo no plástico, eu acabei de instalar, tá? Demorou pra caramba, né? Ainda não tá do jeito que eu quero, né? Tem duas coisas que eu quero mudar aqui, na verdade tem três. Primeira, quero instalar a câmera de ré. Segunda, quero fazer o controle de volante funcionar usando os resistores e não a interface. E, último, quero fazer o acabamento ficar melhor. Porque tá vendo? Ele não ficou bacana aqui, ó. Quando a gente olha de lado assim, ó, não ficou nada legal. Então, é isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa que é importante entender nas multimídias. Elas não desligam, tá? Você fala, não, como assim, Leonardo? Tem um power aqui, só serve para dar mute, né? Deixar no mudo, né? Desligar o som. E se você segurar, ele desliga a tela. É só isso para que ele serve, mas a multimídia está sempre ligada, tá? Vou ligar aqui, né? Liguei a parte elétrica do carro, ó, a multimídia já vai ligar também, tá? Então, vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui, tá? Ela leva um tempo para carregar e eu fiz questão de deixar esse tempo aqui para vocês verem se isso para vocês atende, tá? Por que eu faço isso? Eu tô te comentando isso porque pode acontecer de, sei lá, se você for ligar o carro agora, o que vai acontecer? A multimídia vai desligar, tá? Eu fiz a ligação sem usar, tem um vídeo mostrando o processo de instalação. Eu fiz a ligação sem fazer nenhuma emenda de fio, tá? Eu comprei o chicote certinho, que sai da multimídia e conecta no cabo do carro. Verifiquei as posições, tá tudo certinho, né? Então ele tá no pós-chave, né? Só que tem esse problema, se você desligar o carro, ele desliga, tá? O que é legal e interessante aqui? Deixa eu ver se estiver tocando música, eu deixar no mudo. Beleza. Então assim, primeira coisa do multimídia que é importante entender, tá? Ele tem vários templates. Então eu vou vir aqui, vou procurar a parte de templates, de temas, né? E aí eu vou escolher um tema. O tema que vem originalmente é esse aqui, tá? Deixa eu dar aqui e dar ok. Dar ok. Peraí que eu acho que eu dei ok em outro tema. Pronto, mudou o tema, tá? Muda o tema, muda aqui dentro também os ícones, tá bom? Vou deixar nesse tema aqui. Então, o que acontece? Os botões aqui do lado são igual de um telefone. Voltar, só que você tem o volume aqui também, né? Como se fossem os dois lados de um celular do lado só. Só que o power, ó, é simplesmente para desligar o áudio ou, se você segurar, desligar a tela. Mas ele continua funcionando. Aí você toca na tela, ela liga de volta, tá? Ou não? Por que não ligou? Ué? Ah, ligou. Beleza. Então, o que eu quero mostrar aqui? Você acabou de instalar. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Tá? Na minha opinião. Na minha opinião, você deve, primeiro de tudo, criar uma conta do Gmail específica para esse aparelho. Ah, mas por que, Léo, fazer isso? Porque a gente não sabe o que está rodando aqui. A gente não sabe o que é diferente de você comprar um celular de uma marca conhecida. Então, assim, eu não colocaria minha conta do Gmail linkada aqui. Por talvez excesso de zelo? Sim, mas eu prefiro. Então eu criei um e-mail específico para essa multimídia, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou entrar, né, no
Play Store. Por que eu vou entrar na Play Store? Porque na Play Store você vai procurar por alguns aplicativos, tá? Quais são esses aplicativos? Eu vou até colocar aqui os aplicativos que eu tenho instalados. Vamos ver se ele vai mostrar aqui para mim. Espera aí. Vou fazer o seguinte. Você vai procurar aqui por alguns aplicativos, tá? Quais são os aplicativos? Já está aqui, está na lista. CPU-Z, CPU-X, CPU-Z, VLC e CX File Explorer, tá? Então, vou parar aqui, já dá um print aqui nesses nomes, tá? Conseguiu? Legal. Então, eu já instalei esses aplicativos. E aí, por que eu falei que é a primeira coisa que você vai fazer? Quando você desembalou, você estava filmando, provavelmente para não ter problema caso viesse danificado, e olhou se a tela tinha algum defeito. Não tinha nada, mas até aí você não ligou. Aí você veio aqui e montou o aparelho. Perfeito, com todo o cuidado que eu mostrei lá no vídeo. Aí você vai vir aqui e vai entrar no primeiro aplicativo, que é o CPU-X, tá? Que é esse carinha aqui. O que esse carinha vai fazer? Ele vai olhar aqui o aparelho e vai dizer para você se as especificações que foram ditas lá no anúncio correspondem à realidade, tá? Então, eu venho aqui e eu olho. É um quad-core? Sim, é um quad-core, né? Com 1.1. 4 núcleos, né? E aí você consegue ver aqui também qual que é a GPU, ou seja, vamos chamar de chip de vídeo aqui, a placa de vídeo, tá? E você consegue ter essa noção básica aqui do aparelho sobre a parte de processador. Aí você vai vir aqui e vai voltar, né? Peraí. E vai vir aqui sobre o quê? Para memória. Quanto tem de memória? 2 GB, né? Tanto que olha como é interessante. Com 2 GB sobra ali 500 MB de memória, 28%. Você imagina se você compra um aparelho de 1 GB, o que acontece? Ele não tem como ele funcionar bem, né? Dos 32 GB de armazenamento, tem uma parte que está no sistema e tem o que está livre, tá? Então, tá vendo? Livre tem 71, porque eu já instalei os aplicativos. Legal. Então, a gente já viu que o processador é de 4 núcleos, que a memória tem aqui. Por que eu falo isso? Porque, eventualmente, não aparece, né? Não bate com a memória que foi. Então, nesse caso, o vendedor mandou o equipamento certinho, da forma com que eu comprei, tá? E aí você tem outros itens, você tem aqui os sensores, que você pode ver aqui outras informações, né? Ele vai mostrar aqui propaganda, então deixa pra lá, tá? Legal. Vimos aqui, fizemos a nossa primeira confirmação. Vamos fazer uma segunda confirmação, que é via CPU-Z, tá? O CPU-Z, para quem usa computador, né, já deve conhecer. Tá vendo? Ó, também está dizendo que tem 4 núcleos, né? Aqui, ó, 4 núcleos, rodando a 1.51 cada um, né? A Mali como processador, né, de gráfico. Você tem aqui as informações das placas, ó, você tem aqui a resolução da tela, tá vendo? Que é a tela que eles chamam que ela é de IPS, né? E você tem a quantidade de memória RAM, também os 2 GB. E também, ó, tá vendo, 27% de memória disponível, tá? E aqui você tem uma outra informação interessante, né? Que você, tanto aqui quanto no outro, vamos voltar lá para o outro, você tem aqui como saber qual é o sistema, né? Então você tem aqui outras informações, né? E você pode ver qual que é o sistema operacional. Então vamos lá. Você vai ver muito anúncio falando que esse é não essa específica, tá? Mas anúncios de Android 12, anúncios de Android 11. E eu posso dizer que é muito difícil ter essas versões. É mais fácil você comprar um Android 10, um Android 11 e ser um Android 8 do que o contrário. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou abrir aqui novamente o CPU-Z, tá? E vou aqui em System. E aí, tá vendo que ele está mostrando 29? Basta você colocar esse número que você vai ver o que é a API, o API Level que eles chamam, né? E aí você vai descobrir que ele é o Android
10 que está rodando aqui, tá? Legal. É um problema? Não, não é um problema. Lá acho que estava escrito 11, mas tudo bem, não é? Você não pode pegar um muito antigo, porque depois começa a não ter suporte, tá? Mas legal. Você já viu que a tela está ok, você já viu que o hardware está especificado igual, você já antes disso você criou uma conta para você, então eu posso dizer que agora sim você pode começar a curtir a sua multimídia. Aí você vai escolher a interface, você vai definir os atalhos, você vai configurar tudo, tá? Existem vários vídeos mostrando a respeito das configurações. Se vocês quiserem que eu faça um específico dessa aqui no Megane, eu faço para vocês, mas tem bastante vídeo. Acho que acho que não tem nenhuma dessa multimídia dessa marca específica. Mas se vocês quiserem, faz um comentário aí falando, eu quero sim, Léo, faz pra gente aqui um vídeo e eu faço um vídeo para vocês específico, tá? Aproveitem para curtir esse vídeo aqui, se você gostou, é claro. Se você não gostou, comenta o que você não achou legal, para que eu possa fazer vídeos cada vez melhores, tá? E se inscreve no canal, né? Isso me ajuda muito a divulgar as coisas que a gente está mostrando aqui sobre o Megane, mas também sobre outros assuntos que eu julgo relevantes ou que são interessantes para todo mundo, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.